Olá, segundo ano, preparados para mais uma aula? Hoje vamos dar sequência ao estudo sobre as orações subordinadas. Já trabalhamos nas aulas anteriores com as orações subordinadas substantivas e adjetivas. Hoje nós vamos trabalhar com as adverbiais. Assunto que está lá na página 37 do livro 2 de vocês. Só abrir aqui. Temos um trecho do texto de Ataliba Castilho. Imagina ser. Você pretende ficar em dado lugar, porém a situação discursiva em que se encontra exige algo mais do que simplesmente declarar ficarei. Por alguma razão, não cairá bem se você for tão telegráfico, tão econômico em seus meios verbais. Você, definitivamente, precisará acrescentar informações adicionais a isso. Ah, meu amigo, nessa hora você caiu em cheio nos braços das sentenças adverbiais. Elas existem precisamente para fornecer informações desse tipo. Eis aqui algumas de suas alternativas. Ficarei porque Maria veio. Se Maria vier, eu fico. Ficarei quando Maria vier. Ficarei para que Maria venha. Observe que foram acrescentadas aqui informações ao verbo ficar que dão ideia de circunstâncias. Ó, por que Maria veio? Está dando a causa, né, dele ficar. Eu fico, está dando a condição, se Maria vier. Está dando circunstância de tempo, ó. Ficarei quando Maria vier. Está dando a circunstância de finalidade, final, para que Maria venha, ficarei. Então, todas essas circunstâncias a gente vai chamar de adjunto adverbial. Como é uma oração, a gente vai chamar de oração subordinada adverbial. E aí o texto tinha 3 questõezinhas referentes a ele. O que há em comum entre as orações destacadas no texto de Ataliba Castilho? O que há de comum entre essas orações? Todas indicam alguma circunstância, né? Todos estão indicando uma circunstância. Porque vai ficar, fica dando condição, fica dando ideia de tempo, fica dando ideia de finalidade. De que forma essas orações contribuem para o significado de todo o período em que se encontram? De que forma que elas contribuem? Elas estão adicionando informações que vão especificar melhor a intenção de quem enuncia o período, né? Então, essas informações, elas estão especificando melhor a intenção da pessoa que está declarando algo. Como você explica a contribuição das palavras porque, se e embora para o efeito das orações destacadas? O que essas palavras contribuem? Elas carregam semanticamente a circunstância expressa em cada oração. A conjunção porque expressa a circunstância de causa. A conjunção se expressa a condição de a circunstância de condição. Embora expressa a circunstância de concessão. E assim por diante. Então, cada uma dessas palavras, dessas conjunções, que nós vamos chamar de conjunções subordinativas, elas estão expressando uma circunstância. Então, vamos para o estudo das orações subordinadas adverbiais. Uma oração é denominada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Elas vão ser introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Então, elas podem ser causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. As orações subordinadas adverbiais têm bem mais classificações do que as adverbiais e as adjetivas. E também, outra coisa que nós temos que ter cuidado. Nas orações subordinadas adverbiais, uma conjunção, ela pode uma hora ser causa, tá? Tá expressando circunstância de causa, como numa outra oração ela pode estar dando ideia de comparação, tá? Então, tem algumas conjunções que elas não têm uma classificação só.
Você vai saber de acordo com o contexto. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vê lá uma conjunção como. A conjunção como, geralmente, é uma conjunção comparativa, mas ela pode estar expressando circunstância de causa, ela pode estar expressando circunstância de conformidade. Então, tem que ter muito cuidado na hora de classificá-las. Vamos começar com a adverbial causal. O próprio nome já diz, né? Exprime uma circunstância de causa. E as orações subordinadas adverbiais causais, elas são introduzidas pelas conjunções porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como, posto que. Olha aqui o como. O como, geralmente, é uma conjunção comparativa. Mas quando eu posso substituir esse como por porquê, ele vai ser uma conjunção causal. Olha aqui, ó. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. Professora, como que eu vou saber quando que é a oração principal e quando é a oração subordinada? A subordinada é aquela que vem introduzida por uma conjunção subordinativa. Uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. Olha aqui a conjunção, uma vez que. Então, a subordinada vai ser essa aqui, uma vez que não encontrei. Outra coisa que você tem que cuidar. Geralmente, na oração subordinada adverbial, na oração subordinada substantiva, nós vamos ter primeiro a oração principal e depois a subordinada. Nas adjetivas também, temos lá, começa pela principal, a subordinada está no meio e depois continua ainda com a principal. As subordinadas adverbiais causal, comparativa, qualquer uma delas, muitas vezes vai vir primeiro a subordinada e depois a principal. Quando acontecer isso, nós vamos ter que usar obrigatoriamente a vírgula. Porque se fosse pela ordem direta, seria resolvi telefonar uma vez que não o encontrei. Como eu inverti a ordem, comecei pela oração subordinada e depois pela oração principal, é obrigatório o uso dessa vírgula aqui, certo? Então, uma vez que, está dando ideia de causa, né? Tá, o motivo por que eu resolvi telefonar. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial causal e aqui a oração principal. Como choveu, não fomos à festa. Ó, novamente, temos primeiro a oração subordinada e depois a principal. E temos aqui a conjunção como. Esse como aqui não está dando ideia de comparação. Vou substituir por porquê. Porque choveu, não fomos à festa. Sempre que eu puder substituir o porquê, o como por porquê, ele vai ser uma conjunção causal. Por isso que, como choveu, é uma oração subordinada adverbial causal. Entenderam? Então, cuidado aí, que as conjunções adverbiais nem sempre vão ter uma única classificação. Seguindo, aqui a oração subordinada adverbial comparativa. Dão ideia de comparação. Costumam vir marcadas pela ocorrência na oração principal de um advérbio. Tão, mais, menos, e pela ocorrência dos conectivos como, que, quanto, no início da oração subordinada adverbial. Olha aqui, ó, a conjunção como novamente. No primeiro caso, lá, ela era causal, porque ela estava no sentido de porquê. Agora, aqui ela já vai ser com ideia de comparação. Vamos ver. Ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. Aqui eu sei que é a subordinada, por quê? Porque ela tem a conjunção como. Esse como aqui não está dando ideia de causa, ele está fazendo uma comparação. Então, aqui sim ele vai ser uma conjunção comparativa. Ninguém ama alguém, oração principal. Como as mães amam os filhos, oração subordinada adverbial comparativa. Nesse caso, eu não preciso da vírgula. Por quê? Porque está na ordem direta, oração principal e depois a subordinada. Seguindo, oração subordinada adverbial concessiva. É aquela que dá ideia de concessão. Beleza. Professor, o que é concessão? É como se fosse uma ideia contrária. Ó, traduzem algo inesperado em determinadas circunstâncias. São introduzidas pelas conjunções subordinativas embora, conquanto, ainda que, se bem que,
mesmo que, apesar de que, ainda quanto, posto que, embora não merecesse, recebeu a promoção. Ó, dá uma ideia contrária. Ó, recebeu a promoção, embora não merecesse. Então, aqui nós temos uma oração subordinada concessiva. Começou com a conjunção, por isso que é a oração subordinada adverbial concessiva. A principal recebeu a promoção. Como está na ordem inversa, obrigatoriamente o uso da vírgula. Recebeu a promoção, mesmo que não merecesse. Oração subordinada adverbial condicional. Exprime uma circunstância de condição. Elas são introduzidas pelas conjunções se, caso, desde que, contanto que, salvo se, exceto se, a menos que, uma vez que. Caso você precise desabafar, ligue para mim. Ligue para mim se você precisar desabafar. Está dando uma condição para você ligar. Caso você precise desabafar, é a oração subordinada adverbial condicional. Ligue para mim, oração principal. Oração subordinada adverbial conformativa. Expressam a ideia de conformidade. Elas são introduzidas pelas conjunções conforme, como, segundo, consoante. Olhem aqui, ó, novamente a conjunção como. Já vimos que ela pode ser causal, já vimos que ela pode ser comparativa e ela também pode ser conformativa. Ela vai ser conformativa quando a gente pode substituir por conforme. Fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Então, fiz a dieta, a oração principal. Conforme orientou a nutricionista, adverbial conformativa. Por quê? Porque tem aqui a conjunção conforme. Como combinado, teremos prova. Conforme o combinado, teremos prova. Esse como aqui, ó, tá no sentido de conformidade. Então, nós vamos dizer que aqui é uma oração subordinada adverbial conformativa. Teremos prova, oração principal. Oração subordinada adverbial consecutiva é aquela que exprime uma ideia de consequência. São introduzidas por elementos intensificadores, tão, tanto, tamanho, seguidos da conjunção que ou das locuções conjuntivas, de que forma, tanto que, de sorte que, de modo que. Ela estudou tanto que foi aprovada no concurso. Ó, a consequência de ter estudado tanto, ser aprovada. Então, ela estudou tanto é a oração principal. Que foi aprovado no concurso é a oração subordinada adverbial consecutiva. Tá? Então, a conjunção é a conjunção que veio acompanhado na oração principal de elemento intensificador, o tanto. Gritou tanto que ficou rouca. Comeu tanto que passou mal. Né? Então, sempre dá uma ideia de consequência. Oração subordinada adverbial final. Expressam finalidade, objetivo ou fim. São introduzidas pelas locuções conjuntivas. Para que, a fim de que. Preparamos muita comida, a fim de que todos possam se alimentar. O objetivo, a finalidade de ter preparado muita comida. Então, preparamos muita comida é a oração principal. A fim de que todos possam se alimentar, oração subordinada adverbial final. Preparamos muita comida para que todos possam se alimentar. Também poderia ser, para que todos possam se alimentar, preparamos muita comida. Então, cuidado, né? Que nas orações subordinadas adverbiais, muitas vezes elas vão vir antes da oração principal. Temos também a oração subordinada adverbial temporal, que são aquelas que dão ideia de tempo. Expressam circunstâncias temporais, são introduzidas pelas conjunções temporais quando, enquanto e pelas locuções conjuntivas. Assim que, desde que, logo que, depois que, antes que, sempre que. Ó, vejo que o desde que pode ser condicional, como pode ser temporal. Vou dar um exemplo aqui, ó. Desde que chegaram, não pararam de falar. Ó, desde que chegaram, está dando uma circunstância de tempo. Então, esse desde que aqui é temporal. Agora, desde que estudem, podem
ficar sentados juntos. Estou dando uma condição para poder sentar juntos, desde que estude. Então, aqui esse desde que já é condicional. Embora tenha mais classificações que as outras orações subordinadas, as adverbiais são mais fáceis de classificar, porque você consegue ver pelo contexto a circunstância que a conjunção está exprimindo. Por exemplo, antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Antes que, está dando uma ideia de tempo. Então, oração subordinada adverbial temporal. Mariana fez sua matrícula, oração principal. Poderia falar, Mariana fez sua matrícula antes que o prazo terminasse. Entenderam? Viram? Né? Embora as orações subordinadas adverbiais tenham bem mais classificações que as substantivas, que as adjetivas, mas elas são bem mais fáceis de compreender. Por quê? Porque pelo contexto a gente consegue dizer a circunstância que ela está exprimindo, se é de tempo, se é de lugar, se é de modo, se é de tempo, tempo, causa, finalidade, conformidade, consequência. E aí, para nós encerrarmos a nossa aula, vou passar uma pequena tarefa para vocês responderem lá o praticando da página 46, que vou fazer a correção na próxima aula. Então, até lá, fiquem com Deus.